5. Talvez uma história já conhecida, mas vou reler para quem não conhece ou quem conhece relembrar. Diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre uma multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: Se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha já está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito pranteavam. E entrando disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Nessa história, nós vemos 3 personagens: Jairo, a filha dele que estava muito doente e acabou falecendo, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela perdia muito sangue, né? É interessante, porque a mulher estava doente, perdendo sangue, há 12 anos, um tipo de hemorragia bem grave. E a menina que faleceu também tinha 12 anos. Toda vez que você olha essa história nos evangelhos, elas são contadas juntas. Nunca a mulher com fluxo de sangue é separada da menina que também faleceu com 12 anos de idade. Então nós vemos 2 pessoas doentes, 2 pessoas precisando do auxílio de Cristo, mas às vezes a gente não repara que tinha mais um personagem aí que também estava doente: Jairo. Por que Jairo estava doente? Assim como a mulher sofria de uma hemorragia e perdia o seu sangue, Jairo, ele não perdia o sangue como a mulher, mas ele tinha acabado de perder ali o fruto do sangue dele, né? Então eu gostaria de com vocês hoje explorar um pouquinho da história desses 3 personagens, para entender melhor do que fala essa passagem, né? A passagem não fala só de cura. O que é cura que Jesus Cristo fez, né, nesse contexto aqui, quer dizer pra gente, o que ela simboliza, né, o que ela significa. Vamos começar então por Jairo. Jairo era um dos principais da sinagoga. Isso quer dizer que ele era um cara muito importante, muito estudado. As pessoas naquela época que tinham, por exemplo, estudado teologia, né, vamos dizer assim, eles tinham um status muito grande perante a sociedade. Eles eram considerados como pessoas muito sábias, eram consultados regularmente por outras pessoas para saber como proceder na vida. E geralmente essas pessoas também eram muito ricas, muito abastadas.
eles se destacavam não só pela sabedoria, mas também pelo poder aquisitivo. Nós temos também a filha de Jairo. Imagina só, uma menina criada num berço de ouro, né? Com um pai rico, um pai influente, com muitos conhecidos. Se vocês lembrarem do texto, fala que quando a menina faleceu, tinha muita gente chorando, né? Pranteando a perda dela. Então, é uma menina com grandes oportunidades, talvez com um grande futuro à frente. E a mulher com um fluxo de sangue, ela gastou tudo quanto ela tinha, né? Procurando médicos, procurando recursos e fontes para ser curada. Não foi curada e o quadro acabou se agravando, né? Acabou piorando. Então, se a gente pensar na mulher com fluxo de sangue, você pensa, uma pessoa, tá bom, ela tinha uma doença grave, sofria de hemorragias. Não, ia muito além disso. Se vocês, acho que em Levítico, se não me engano, fala do fluxo de sangue que as mulheres têm normalmente, né? A menstruação. E essa mulher é como se ela menstruasse regularmente com excesso. No livro de Levítico fala que a mulher que tinha acabado de se menstruar, ela não podia tocar em nada. Tudo que ela tocasse era considerado contaminado. Imundo, usa a palavra, né? E ninguém poderia usar aqueles objetos. A mulher não poderia, por exemplo, ter um contato sexual com homens. Então, se você for ler em Levítico, é uma série de coisas, uma série de regras que a mulher tinha que seguir, né? Por uma questão até de higiene. Então, se você para pensar na mulher que tinha um fluxo de sangue, ela teve o desempenho feminino dela na sociedade prejudicado. Ela era uma mulher que não podia exercer o papel de mulher na sociedade. Imagina só, há muito tempo atrás, o valor social da mulher era dado ela sendo uma boa mãe, sendo uma boa dona de casa. E isso estava sendo impedido para essa mulher aqui que a gente vê no texto. Então não é só o caso da doença em si, mas o que a doença trazia para ela. Ela era uma pessoa frustrada, uma pessoa que não tinha se realizado, uma mulher que não tinha se casado, talvez. E Jairo, apesar de ser um homem rico, super influente, poderoso, ele não conseguiu evitar que sua filha falecesse. Toda a riqueza e tudo que ele tinha conseguido juntar e cultivar, nessa hora para ele não servia de nada. Ele era o mais miserável dos homens, porque viu a sua filhinha morrer, sua filhinha falecer. A menina que faleceu podia ter um futuro brilhante à frente, né? Com grandes oportunidades, como eu já disse, pelo pai ser influente, ser poderoso. E isso foi interrompido para ela. Então, uma mulher que não podia desempenhar o papel de mulher porque estava doente, e uma menina que não pôde nem sequer entrar na vida adulta e desempenhar o papel de uma mulher. As semelhanças são muito grandes entre as histórias. E aí a gente começa a perceber que nessa costura toda entre as histórias, na verdade isso se trata de realização pessoal. Todos nós temos um papel social a cumprir, né? Todo mundo aqui é filho, alguns de vocês são pais, outros mães, uns tios, tias, sobrinhos. E Cristo quer que nós desempenhamos isso da melhor maneira possível, né? De uma maneira que nos satisfaça. E em todas essas histórias que a gente pôde acompanhar aqui, o que elas têm em comum é: todas essas pessoas estavam miseravelmente fracassadas na vida por não conseguir desempenhar um papel na sociedade de maneira satisfatória. Todas essas pessoas, a gente pode ver um exemplo, se chegaram a Jesus de maneira miserável. E Jesus, Ele ama tanto, Ele tem tanta empatia, Ele pega tanto a nossa dor, que Ele não suporta ver um coração miserável chegando a Ele. Não é apenas um coração entristecido, um coração que precisa de ajuda. Se você ler na passagem, tudo que a mulher tinha, ela já tinha gasto. Jairo, todo o poder e influência não resolvia o problema dele. Então, quando não tem mais solução, não tem mais esperança. Esses são os corações que
que Jesus espera que se entreguem a Ele, né? Quando você deposita toda a sua esperança na pessoa de Cristo, Ele é o único responsável, o único que consegue resolver os seus problemas. Todos os seus desejos vão ser voltados a Cristo. Nenhuma vontade mais vai ser sua. Tudo que você tinha para tentar, você já tentou e não deu certo. E aí que as pessoas, esses três personagens da história, né, chegam a Cristo derramando o coração, deixando o coração nas mãos dele mesmo. É isso que o papai pediu para trazer para vocês hoje. Ele quer te ver como uma pessoa saudável, ele quer te ver como uma pessoa realizada. Eu não sei como anda a sua vida, talvez você está se sentindo frustrado, as coisas na sua vida talvez não estão dando certo. Talvez você seja filho de um pai rico que tem tudo pela frente e por algum motivo parece que a sua vida acabou. Parece que você morreu e não conseguiu dar o passo adiante. Quando Jairo chegou a Jesus Cristo, chegaram para Jairo e falou assim: meu, sua filha já morreu, cara. Por que você está aí perturbando o mestre? Deixa ele quieto. E Jesus olha para ele e fala assim: ó, não liga não liga, só acredita, só crê. Ou seja, continua com as suas esperanças em mim, continua com os seus desejos em mim. O que ele está dizendo é: Jairo, a sua filha morreu, mas você não morreu. A sua vida continua. Então, meus queridos, não importa o que tenha acontecido com você, não importa se as pessoas ao seu lado estão deixando tudo, ou se as pessoas ao seu lado estão morrendo, são entes queridos, são parceiros seus, estão te abandonando. Não, para. Essa é a vida deles. A sua vida junto com Jesus continua. Você precisa crer, você precisa depositar esperança. Os seus desejos têm que estar todos em Jesus Cristo, amém? A mulher com fluxo de sangue, dá para acreditar quanta fé teve essa mulher? Ela não precisou chegar nada e pedir para Jesus Cristo. Ela não pediu nada, ela não orou, vamos dizer assim. Ela acreditou do fundo do coração dela, com todas as esperanças e desejos depositados em Cristo, que dela só tocar a roupa de Cristo, ela seria curada de um mal que não tinha cura, né? O desejo dessa mulher foi tão sincero em chegar a Cristo, que eu acho que o ato dela de encostar na veste de Cristo, sabendo que ela ia ser curada, foi uma oração. Isso foi uma oração em ato de tanta fé. Ela sabia que ela não precisava ficar pedindo, ela simplesmente foi lá e agiu e recebeu. Jesus sabia, ele falou: alguém me tocou, saiu virtude de mim, saiu poder de mim e curou. Meu querido, não se preocupa tanto em pedir, não. Haja com as suas esperanças e seus desejos. Essa é a frase que eu quero que fique na sua cabeça hoje: esperança e desejo em Cristo. Às vezes você não sabe nem o que falar, nem o que pedir, não precisa. Só chega perto dele, perto o suficiente para você tocar a roupa dele. Sabe o que vai acontecer? Poder vai vir sobre você, poder vai vir sobre a sua vida. Pensando sobre a filha de Jairo, talvez o seu caso seja o contrário, né? Talvez você vem de uma família que não é bem abastada, ou que você não tenha tantas oportunidades na vida. Também serve para você, né? Pensa. Uma menina que teve o desempenho toda a vida dela pela frente, foi interrompido, a mesma coisa que não tem oportunidade nenhuma mais de continuar a viver, né? E aí Jesus Cristo chegou e falou assim: ó, o pessoal que está chorando aqui e tal, pode parar. Essa menina não está morta, não. Ela está dormindo. Jesus falou que dentro daquela menina estava dormindo uma mulher que ia voltar a viver e que ia ainda viver muito.
Quando ele chama os pais, ele pede que a menina se levante e a menina levanta. E o que ele diz para o pai e para a mãe? Ele fala assim, ó, não fica falando muito por aí não fala nada não. Quem vai falar é a vida dela, é a vida da própria menina, deixa que ela fale do que Deus tem feito na vida dela. Quando ele fala para Jairo e para a esposa de Jairo, ele só fala assim, ó, dê o que comer para ela. Olha só, Jesus Cristo estava, na verdade ele estava chamando aquela menina, né? Chamando, como assim chamando? Ele estava pedindo que os desejos e esperanças daquela menina fossem dele. Quando ele fala assim para o pai e para a mãe, ó, só dê o que comer, ele está falando, essa é a sua responsabilidade. Cuide dos seus filhos com as necessidades básicas dele. Dá o que é necessário. Mas não espere que que a sua filha fique presa a você, ou seu filho fique preso a você, né? Você tem que encaminhar ele, educar ele de uma maneira que os desejos e esperanças dele não estejam fincados nos pais, na oportunidade que um pai deu ou deixou de dar, nas oportunidades que a vida deu ou deixou de dar. O desejo e a esperança tem que estar em Cristo. A gente vê, falando sobre o velório aqui da menina, né? Muitas pessoas chorando. Mas o que esse povo estava chorando? Estava chorando a perda da menina? Ou eles estavam chorando o Jairo? Eu não sei quantos de vocês conhecem a história, mas já pararam para pensar nisso? Eu estava pensando esses dias. Parece que eles estavam chorando mais a perda de Jairo do que a perda da menina mesmo. Afinal era uma menina. E aí quando Jesus chega quebrando, todo mundo falando, ó, para de chorar, para de chorar. Ele sacou o que estava acontecendo. Ele sabia que as pessoas estavam chorando a perda do homem importante, do homem rico. As pessoas não estavam pensando na vida da menina ali, que tinha sido interrompida precocemente. Aí Jesus vem, aquela tranquilidade toda, né? Repreende o povo, fala, ó, ela tá dormindo, e o pessoal ainda dá risada da cara dele, né? Por que será? Será que não acreditaram? Acharam que ele estava doido? Eu, quando leio a passagem, acho que é porque essas pessoas não estavam se importando de fato com a menina que estava morta, que estava adormecida ali. Eles estavam se importando com Jairo. Nossa, um homem tão rico, um homem tão importante. E olha que tragédia, né? Coitado do Jairo. Todo mundo chorando por causa do Jairo e ninguém olhando para a menina. Ninguém olhando para a menina. Amados, as duas palavras que eu queria deixar com vocês é depositar esperanças e desejos em Cristo. Amém, gente, tem que ter isso sim. Mas e lá fora? E as pessoas lá fora, que parece que tem a vida interrompida? A gente chora por elas? A gente tem compaixão delas? Isso me toca muito, sabe? Cada vez que eu leio essa passagem, eu leio ela de maneiras diferentes, ou vem ideias diferentes, mas no caminho essa ideia veio me pegando, assim, veio me devorando por dentro. Eu sou do interior, estou acostumado com uma vida pacata, né? Uma vida tranquila. Eu falei pro Rogério que quando a gente desce em São Paulo na rodoviária, já é uma injeção de energia, assim. Todo mundo já está andando mais rápido. E nem sei como é que consegue. Todo mundo no celular e andando rápido ao mesmo tempo. Se fosse eu, já tinha parado no primeiro poste aí. E aí vendo um monte de gente passando, e essa coisa me comendo por dentro. E as pessoas, eu tenho chorado por elas. Eu tenho chorado por essas vidas.
Ou não? Eu tenho feito como essas pessoas aqui que choram a perda, mas choram pensando em outra pessoa, né? Oh, que pena, perdeu um ente querido mesmo. Oh. E os desejos e as esperanças dessas pessoas? É responsabilidade nossa também. É nossa responsabilidade encaminhar elas para que elas depositem a vida delas, as intenções delas, os projetos para Cristo, porque é só assim que elas vão se realizar. Quantas pessoas a gente vê caminhando por aí que você olha e fala, meu Deus, nem essa pessoa sabe para onde ela está indo. Pessoas tristes, pessoas depressivas e frustradas. Se a gente não quer ser assim, nosso desejo também tem que ser que outras pessoas não sejam, não caminhem por esse mesmo lugar. Então, meus queridos, essa era a palavra que o papai pediu para trazer para vocês. Depositem toda a esperança e desejo em Cristo. E se cobrem, se responsabilizem para encaminhar outras pessoas a fazer o mesmo que vocês. Mesmo que todos os outros recursos que a gente tem falhem, a nossa esperança em Cristo não vai falhar, amém? Bom, espero que, assim como eu acredito que a palavra é viva e eficaz para trabalhar na mente e no coração de cada um, amém? E eu sei, queridos, vocês vão sair daqui, vão andar pela rua e essa palavra vai bater. Essa palavra vai pegar. Porque esse é o resumo da nossa vida. Eu acho que esses 3 personagens resumem de maneira geral a vida de todo mundo. Procurando sempre desempenhar os nossos papéis da melhor maneira possível que nos satisfaça. Mas o principal é com Cristo. Porque mesmo que todos os seus planos não dê certo, todos os seus planos se frustrem, sua esperança estando em Cristo, você ainda assim se sente realizado. É isso que ele deixou claro aqui. O que ele deixou claro é filho, é em mim que você se realiza. Vem até mim. Com fé e esperança, e as coisas vão acontecer. Talvez não aconteça da maneira como você quer ou como você espera, mas vão acontecer. Amém? Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Aleluia, Senhor. Sofia, vem louvar com o papai. Aleluia, Senhor. Palavra maravilhosa. Como aquela mulher do fluxo de sangue que teve a coragem de tocar nas vestes do Altíssimo, que teve a coragem de romper a multidão. Aleluia. Tenha coragem agora. Aleluia, Senhor. Imagina um Deus tão grande, tão glorioso, tão majestoso. Se inclina para te olhar, se inclina para te escutar. Não importa a situação, existe um Deus. Levanto a minha voz em adoração,
Senhor, em meio às súplicas, essa é a adoração, nossa adoração, em meio às súplicas, essa é a adoração, nossa adoração, sobe como incenso.